Boa noite a todos. Este é mais um webinar de Crivelli Advogados. Hoje nós temos aqui mais uma pessoa, mais um excelente intelectual, professor, para discutir a crise que nós estamos vivendo, fazer uma análise dos últimos acontecimentos. A cada semana parece que o cenário vai ficando um pouquinho mais complexo. A crise está acentuada entre hoje o STF no centro da crise, mais acusações contra o presidente Bolsonaro, mais provas aparecendo, por outro lado, no processo da CPI. Enfim, o cenário está ficando cada vez mais complexo e mais desafiador. O professor Christian Lynch ele foi graduado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 96, é mestre. E aqui é interessante, é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Aí nós trocamos, viu, professor Christian? Eu saí da faculdade, fui fazer Ciência Política, e você saiu das Ciências Sociais ou saiu do Direito, professor? Seja bem-vindo. Saí do Direito. Ah, saiu do Direito. Olha, Fabiano, acho que a pouco nós vamos ficar aqui, vai ser uma conversa dentro da confraria do mundo jurídico. Mas o professor Christian foi doutor em Ciência Política pela Sociologia da UERJ, né? Se eu não estiver errado, e é membro também pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, que é o sucessor do IUPERJ, junto com o professor Fabiano, que também está conosco aqui hoje, é pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, professor de pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, consultor bolsista de produtividade nível 2 do CNPq. Isso me deu até um arrepio, professor Cris, de produtividade. Eu agora estou fora da carreira, mas me daria até um arrepio aqui que isso é uma coisa que atormenta a vida acadêmica. Consultor e bolsista da FAPERJ. A FAPERJ é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que também tem um papel fundamental nas pesquisas no Brasil, um papel muito importante. Acho que a FAPERJ, junto com a FAPESP, são dois órgãos de financiamento de pesquisa muito importantes para o país. Ele é consultor de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior da CAPES também, aliás, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, sócio também um órgão de fomento à pesquisa, de concessão de bolsas, sócio honorário do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Aliás, esse instituto é um dos órgãos mais tradicionais do Brasil, né, de pesquisa e produção intelectual. Membro do Instituto Brasileiro de História do Direito, tem experiência na área de ciência política, história, direito, principalmente nos temas teoria política moderna, pensamento político brasileiro e história do direito. Enfim, um currículo riquíssimo. E nós estamos também aqui com o professor Fabiano, que já é da casa aqui, tem participado de vários, também da UERJ e também do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, né? Então, sejam bem-vindos, professor Christian e professor Fabiano, que vai dividir comigo aqui o debate, as discussões, as provocações aqui com o professor Christian. Professor Christian, como é que o senhor enxerga o cenário que nós estamos vivendo? Nós temos motivos para dormir em paz hoje, professor Christian? Vai aprofundar a minha insônia e meu sofrimento existencial. Cada dia a sua agonia, como diz na Bahia, professor Christian. Por gentileza, é terrível, né? Posso só rapidamente fazer 30 segundos? Pode, fica à vontade. Eu queria só dar boa noite a todas e todos, aqui de novo com o Crivelli, agradecer mais essa oportunidade, agradecer muito o Christian. O Christian é um amigo, um amigaço e colega aqui do Instituto, e ele fez o doutorado no IUPERJ. Tá? Não foi na UERJ, foi no UERJ, mas no IUPERJ. Da antiga universidade que era ligada ao IUPERJ. Isso. E doutorado em Ciência Política, e ele tem uma coisa muito rara, muito distinta, né? Que é a capacidade de juntar história, direito e instituições políticas, né? E fazer uma análise de conjuntura onde isso tudo está mesclado,
né, e também com uma forte ancoragem no pensamento político. Né? Então, esse contexto atual, onde nós temos a participação dos militares, a participação dos juristas, muito peso, né, e produzindo a conjuntura, o Christian já vinha estudando isso há muito tempo, já tem todos os elementos para ver, para inserir isso numa trajetória brasileira, uma trajetória política brasileira de mais longo prazo. Né? Então, a gente podia tentar explorar o Christian nesse sentido. Né? Pensar a conjuntura, mas observando esses atores que estão tão presentes, numa perspectiva mais histórica, de mais longo prazo. Olha, Fabiano, eu agradeço você ter feito essa interrupção comigo, que essas informações foram fundamentais. Não, professor Christian tem uma característica, eu como ex-aluno do Largo São Francisco, fiz doutorado no Largo São Francisco, só poderia dizer, se todos fossem iguais a ele, né? Se tivesse essa capacidade de interdisciplinaridade, que é uma coisa invejável, né? Eu, como já fui professor da Unesp em Direito do Trabalho, é invejável uma perspectiva interdisciplinar como nós temos hoje. Então, isso só enriquece a participação. Tem mais alguma coisa, Fabiano? Senão eu passo a palavra para o... Mas obrigado pela interrupção. Não. A gente precisa ouvir. Isso, ótimo. Então, mesmo? Professor... Eu estou achando ótimo. Estou 10 minutos só ouvindo elogio e ainda não abri a boca. Não, agora eu quero saber se cada dia sou agonia e vamos continuar com a insônia. Olha, com a palavra, professor Christian. Eu vou tentar ser... O problema é que quando a gente tenta ser sucinto, a gente acaba sendo simplista e deixa muitos buracos, né? E quando a gente tenta ser muito detalhista, a gente consegue preencher os buracos, mas dá só um quadradinho. Já que eu vou ser sabatinado, eu vou tentar dar um big picture, que eu acho que eu estou vendo. Tá? O que a gente percebe é uma coisa engraçada, que mais ou menos de 30 em 30 anos, o regime político meio que colapsa no Brasil. Não fiz uma pesquisa para ver como é que são dos outros, mas você tem uma espécie de um modelo político que operacional, que funciona, né? E uma hora ele esgarça, o sistema político não se renova, a sociedade embaixo se renova, as instituições não dão conta dessa mudança, parte significativa dessa opinião pública relevante acredita que o sistema representativo faliu, está quebrado, que ninguém me representa, para usar uma expressão mais contemporânea, e você tem um período de crise, que pode implicar numa destruição, no reajuste, né, do sistema. Ao longo da história brasileira, a gente percebe que isso aconteceu, por exemplo, na época da regência, teve muita guerra civil, na luta entre polarização, né, que terminou no começo do segundo reinado. Você tem um outro período, que é a primeira década da República, que abriu com o golpe militar, que rompeu com a institucionalidade, com a rotina institucional do reinado Dom Pedro II, parlamentarista. E você tem 10 anos de caos também aí, que não tem, até que o Campos Salles estabelece um modelo de governabilidade, né? A gente tem, para chegar mais para cá, um governo, um modelo de governabilidade também em torno da Constituição de 88, que foi montado no começo do governo Fernando Henrique, baseado nisso que a gente está chamando de presidencialismo de coalizão. Você teve uma estabilização ali, tá? E aí bateu lá o martelo dos 25 anos, mais ou menos, né? E a gente está nessa situação. De um modo geral também, a gente tem outro nível de ciclo, que são ciclos ideológicos. Ciclos conservadores, ciclos liberais, ciclos socialistas. Socialista aqui não necessariamente é comunista, socialista é social-democrata, de modo geral, né? A impressão que eu tenho é que você teve um ciclo liberal com o Fernando Henrique, um ciclo socialista, social-democrata com o Lula. Depois, pelo esgarçamento, vinha um ciclo conservador. E aí é uma coisa engraçada, porque o Fernando Henrique, em termos históricos, se reportava a Campos Salles, justamente, o cara que montou a política dos governadores. E aquela coisa da reforma econômica que foi feita pelo Joaquim Murtinho, ministro de Campos Salles. O imaginário do Lula era o imaginário de Getúlio Vargas. Getúlio II, claro, né? Getúlio 51, 54. O imaginário da Dilma era o imaginário de João Goulart, Celso Furtado, né? O que acontece é que o imaginário conservador no Brasil ele foi bebê no regime militar. Tá? Então, eu acho que aconteceram... eu acho que a gente ia entrar no ciclo conservador de qualquer jeito, não só por
causa dos ciclos dentro do Brasil, mas fora do Brasil também, o fim da globalização, retorno do nacionalismo, retorno do conservadorismo lá fora, tá? Tem uma ressaca da globalização. Isso é outro ciclo, são ciclos já muito maiores, tá? De globalização e retração da globalização. E retração do cosmopolitismo e tal. Esse acho que é um big picture, e aí tem os detalhes da eleição do Bolsonaro, né? Como é que a gente veio parar nisso aqui? A gente tem a Lava Jato, né? A Lava Jato é um catalisador de destruição institucional, né? Ela se politiza / partidariza, na verdade, para fazer a função de uma revolução, tipo 64, que fosse caçar todo o establishment político, retirar de circulação o establishment político a título de corrupção, e ela faz um estrago institucional enorme. A gente fica sem executivo legítimo. Você clicou. A gente fica sem legislativo, porque está desmoralizado desde 2013, ninguém me representa, tá? E o Temer faz um trabalho de desmoralizar também o judiciário, que era o promotor dessas mudanças todas, de maneira que em 2018 é uma terra arrasada, e qualquer personagem que viesse vinha com muita autoridade, com muita moral, tá? Para fazer, se quisesse, um reordenamento, tá? Um rearranjo, um reajuste das instituições, né, cuja interação estava completamente desarranjada, né? Então, eu imaginava que vinha um cara com espírito autocrático. Eu não sabia se ia ser Joaquim Barbosa, Ciro Gomes, ou... não necessariamente ditatorial, tá? Mas um homem forte, um homem forte, que ia fazer alguma combinação de lavajatismo com conservadorismo de autoridade. Os militares já tinham voltado com o Temer, tá? Então, eu imaginava que havia alguma coisa assim, mas eu não imaginava que o Bolsonaro era a última das minhas opções, né, que viria. Tá? E veio o Bolsonaro. Bolsonaro vem instruído, servilmente, eu diria, com pouquíssimas adaptações, isso que eu vou mencionar aqui, da cartilha do trumpismo. É uma adaptação da cartilha trumpista a uma realidade brasileira, mas é uma adaptação bastante servil. Você tem o surgimento de uma espécie de internacional fascista, ou neofascista, tá? Ou direitista, ou extrema-direitista, o nome que vocês queiram dar aí, já de uns 10 anos para cá, né? Isso ficou mais óbvio com a eleição do Trump, acho que foi em 2017, né, que ele foi eleito, não, 2016, não me lembro, 2017, 2017, por ali, ele foi eleito, né? E é uma coisa engraçada, porque o repertório é neofascista, né? Ele é neofascista, ou direita radical, misturado com participação de extrema-direita, para quem acredita nessa tênue distinção entre direita radical e extrema-direita, né? Mas tem um elemento novo no caso do Trump, que é imitado pelo Bolsonaro, e não é o caso dos candidatos autocratas da Europa Oriental, como o Orbán, por exemplo, que é uma espécie de... Né, é uma coisa disruptiva, você tem que se apresentar como um lutador na guerra cultural contra o sistema, que é considerado um sistema esquerdista, né? Mas você, na sua luta anti-establishment, você se apresenta como uma espécie de personagem, de apresentador de programa de auditório. O Trump era um apresentador de programa de auditório, né? Vocês devem lembrar disso. Ele se notabiliza num programa de auditório, que é aquele do You Are Fired, sei lá qual é o nome, o Aprendiz. Tá? E o Bolsonaro também é um personagem, né, meio de programa de auditório. Ele parece muito com um personagem que existia na década de 90, chamado Alborguete, que era um sujeito que tinha um programa policial, fazia apologia da ditadura, né? Então tem uma coisa de espetáculo nesse negócio todo. Tá? Pelo menos nesse modelo americano trumpista, que é o principal modelo do Bolsonaro, né? É uma espécie de... Você entretém um público entediado da política cotidiana ou da rotina, ou simplesmente reacionário / fascista, com um espetáculo permanente de oposição, com um espetáculo permanente de escracho, um show permanente de hostilidade em relação às instituições. Isso, tanto do lado de fora, quando você é oposição, do que quando você está na parte de dentro. Então, Bolsonaro, ele tem uma racionalidade política, obviamente. Ninguém é maluco. Tá? As pessoas falam, não, você fica achando que ele é muito racional, mas, na verdade, ele é maluco. Ele não é maluco, ele é racional.
Ninguém que é racional é deputado 30, que fica deputado 30 anos e depois se elege presidente da República, por mais que tenham contribuído fatores puramente circunstanciais para a eleição dele. Então, ele não é maluco. O que a gente tem que entender é a racionalidade particular dele, no jogo que ele faz. Tá? Então, o jogo que ele faz é esse jogo que a gente entende a partir desse populismo reacionário. Tá? Né? Populismo, aqui, é um estilo de fazer política típico de ambientes democráticos ou de massa, tá? E é praticado por uma liderança carismática. Né? Você recorre a discursos baseados preferencialmente na linguagem dos afetos, das paixões, né? Você apela a um povo concebido como um singular coletivo, quer dizer, um ente não fictício e formado por indivíduos diferentes, mas com uma entidade homogênea e dotada de vontade própria, que seria representado por esse líder carismático. Tá? Populismo pode ser de esquerda, pode ser de direita, né? E o populismo pode ser moderado ou radical. Existem formas de populismo moderado que são aceitáveis dentro e que são plenamente compatíveis com o exercício da democracia, especialmente quando o processo democrático encontra certos gargalos na resistência de elites, né, de complôs oligárquicos. Então, é natural que você tenha um líder carismático, por exemplo, progressista, e você tenha um impulso moderado para tentar superar esses entraves à democratização da sociedade. Tá? Então, nessa modalidade moderada, o populismo não necessariamente confronta a democracia e pode até fortalecê-la, tá? Como eu acho que foi o caso de uma experiência histórica brasileira na década de 50 e na década de 60. Tá? Eu me refiro aqui a uma modalidade radical que desafia a democracia em nome da democracia. É o que o Orbán chama de democracia iliberal, tá? Que é uma espécie de democracia autoritária, que também era um conceito que foi criado no fascismo, foi criado no nazismo. Carl Schmitt fala em democracia, ela é antiliberal. A democracia, necessariamente, ela exprime um povo homogêneo, a sua vontade, né, e que passa por cima da vontade das minorias, que são consideradas não representativas da vontade desse mesmo povo. Tá? Então, você teria um establishment que burlaria ou violaria a democracia em detrimento da vontade do povo para perpetuar um sistema injusto, porque seria explorador ou seria corrompido. Então, esse líder populista se apresenta ao povo como um herói antissistema. Né? Os heróis, esses antissistemas da década de 20, 30, 40, eles se apresentavam num contexto realmente de supressão do liberalismo, de não experiência democrática, que você tinha nas costas do século XIX, eram regimes liberais oligárquicos, a democracia era uma novidade, estava despontando no horizonte, né? E você tinha o fantasma real da Revolução Soviética, da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique. Né? Então, você se constitui, o fascismo se constitui como uma espécie de avesso, como todo o sistema conservador e ultraconservador, é uma coisa meio especular. Você pega o inimigo e se transforma no oposto simétrico dele, né? E criaram sistemas realmente totalitários, brabos. Né? Hoje em dia, eu tenho a impressão de que você tem um resgate desse repertório, mas o fato da democracia tá enraizada em determinados desses países, mais ou menos enraizada, e havia uma experiência histórica da democracia liberal, reduz os efeitos autocráticos desses populistas reacionários. Né? Então, por exemplo, vou dar exemplos assim. A Rússia, né, ela você não consegue restabelecer a violência do stalinismo ou do czarismo. O Putin não consegue fazer isso. Tá? Embora você tenha uma inspiração no passado. A mesma coisa acontece, né, em países como a Polônia e a Hungria, de escassa experiência democrático-liberal. Né? Eles tiveram um intervalinho ali no entre-guerras, que não deu nem para sentir o cheiro de democracia, não deu tempo. Né? Então, você não tem uma experiência democrática, né, que facilita, na verdade, o experimento autocrático. E você tem o caso americano. No caso americano, a história conta muito menos. A tradição conta menos. Tá? Nos Estados Unidos tem os casos particulares, o caso particular dele lá, essa coisa, a sensação do declínio americano como império, a emergência da China, né, a desterritorialização de empresas ou desindustrialização. Tá? Mas, mesmo lá também, esse é o ponto que eu estou querendo chegar, o Trump, que eu acho que é o principal modelo aqui, ele na verdade, ele oferece, ele não só não foi reeleito, não estou querendo ser poliana aqui não, mas ele não só não foi reeleito, né, como ele não conseguiu realmente, ele conseguiu desgastar, mas ele não consegue destroçar as instituições democráticas lá.
Tá? A gente tem um pouco de medo da novidade, essa coisa do repertório da nova direita, o uso dos robôs, tá? A coisa das fake news, tudo isso é um mundo novo para a gente. E os próprios reacionários vendem esse repertório novo, esse domínio tecnológico, essa coisa goebbelsiana de segunda geração da propaganda, né, através da internet, como uma coisa fulminante, né? E se atribuem poderes míticos, né, nessa possibilidade de quase que de eleger qualquer um em qualquer circunstância, como se a ciência política estivesse morta, porque a velha política estaria morta. Então, os métodos tradicionais de análise política estariam superados com isso. E o que a gente vê no caso do Trump é que isso não é verdade. O mau governo é sempre o mau governo, né? E o mau governo é penalizado. Não tem fake news que substitua arroz com feijão no prato da população. Então, você consegue ali ter uma variação, mas o resultado final não me parece que seja decisivo. E essa derrota do Trump mostra também as limitações desse suposto novo repertório invencível aí da nova direita, essa nova direita radical. Tá? Eu diria, né, que o caso do Bolsonaro, o Bolsonaro tem 3 fontes, né, para o seu populismo reacionário. O primeiro deles é o regime militar como um modelo de bom governo. Tá? Essa é a primeira referência. E é uma imagem do regime militar que tem menos a ver com o regime militar tal como ele foi, e não é tal como ele foi só de acordo com as narrativas da esquerda, tal como ele foi nas narrativas da direita da época. A forma como o Bolsonaro e a sua turma veem a ditadura militar não é a forma como o Geisel via a ditadura militar, por exemplo. Tá? Não é a forma como o Médici via, ou o Figueiredo, ou o Golbery viam o regime militar. Né? Eles diziam o tempo inteiro que era democracia possível, que não era democracia, que às vezes tem um período que foi ditadura, eles diziam isso na época. A fantasia do regime militar bolsonarista, ela foi criada depois que a ditadura acabou. Ela teve 2 fontes, eu acho que básicas, a primeira das quais foi um livro chamado Orville, que não chegou a ser publicado. O nome chama-se Orville, Tentativas de Tomada de Poder, que é um cartapacio de quase 1000 páginas, que foi redigido anonimamente na caserna por volta de 1985, que foi destinado a fazer a justificativa dos atos praticados pelos militares durante a ditadura. Esse livro é uma espécie de avesso de Brasil Nunca Mais. Tá? É uma espécie de Brasil Nunca Mais ao contrário, é uma réplica ao Brasil Nunca Mais. Tá? Aí as Forças Armadas ali são apresentadas como as patrióticas protetoras do Brasil e da sua democracia de raízes culturais cristãs contra uma vasta conspiração comunista que ameaçaria desde a década de 20. Né? E aí o polo inimigo é formado por subversivos profissionais, políticos oportunistas ou corruptos, jornalistas e professores marxistas, estudantes manipulados pelo imperialismo soviético e cubano, que estão sempre conspirando às escuras ou às claras para tomar o poder. Então, o exército protege o Brasil numa espécie de guerra permanente, tá? contra o comunismo. A segunda fonte dessa imagem do regime militar são as memórias do Ustra, tá? Do Carlos Alberto Ustra. Eu não falo brilhante, porque brilhante demais para ele. Tá? Então, do Ustra, que chama-se A Verdade Sufocada. A Verdade Sufocada é uma espécie de narrativa em que ele se coloca como um herói dessa luta contra o comunismo. Ele é uma espécie de soldado exemplar, patriota, pai de família, cristão, varonil, que dedicou a sua vida a defender o povo contra o terrorismo, a vagabundagem, o ateísmo, a dominação estrangeira e a perversão dos costumes. Tá? E aí, ao invés de uma vida depois de uma vida inteira de sacrifício, ao invés de um justo reconhecimento, o Ustra teria sido vítima de uma campanha de difamação dos comunistas revanchistas, travestidos agora de defensores dos direitos humanos. Tá? Então, essa imagem criada pelo Ustra e pelo Orville, tá, que é a imagem que se tem dessa ditadura. Então, quando a gente vê o Braga Neto falando que foi ditadura, não é o que os generais presidentes achavam da ditadura. Era o que ele leu quando era garoto na década de 80, que foi isso aqui. Tá? Então, tem uma certa fantasia também da própria cabeça deles. E daí vocês veem, na verdade, que a imagem que o Bolsonaro pinta de si é uma imagem de Ustra. Né? Eu vou até repetir aqui. Um soldado exemplar, patriota, pai de família, cristão e varonil na luta contra o terrorismo, contra a subversão. Tá? E você tem um elemento extra que combina, na verdade, com essa dimensão troll, de trollagem da nova direita, que é o que eu falei no começo, que é o espetáculo, que é a espetacularização da violência e da luta.
tá, da luta de uma extrema-direita, dessas forças repressivas injustiçadas, que sempre lutaram pela família brasileira, tá, contra e que não recebem a sua devida gratidão. E esse era o caso desse programa, que eu acho que renderia até uma dissertação de mestrado, esse programa que eu falei, chama-se Cadeia Nacional, que era desse paranaense, que era o Luiz Carlos Alborguete. Ele apresentava o programa dele com um estilo caótico, vulgar, ele era um programa policial, irresponsável, não? Então era uma espécie de antecipação do fascismo troll, tá? Em que explorava o deboche a respeito dos direitos humanos, a violência contra os vagabundos, passava na televisão, depois foi passando para o rádio. Tá? Bom, esse é o primeiro elemento para a gente entender o imaginário desse pessoal. Tá? O segundo é o que eu chamo de um lulismo às avessas. Tá? Não é que seja um lulismo às avessas tal como o Lula é como eles leem o Lula, como esses neofascistas leem o Lula. Né? Existe um paradoxo de ter o Lula como modelo de liderança carismática. Isso explica pela lógica do conservadorismo, né? Que você admira o seu inimigo e você quer ser uma espécie de seu inimigo ao avesso. E você procura seguir os passos e as estratégias que você percebe como tendo sido usadas pelo seu inimigo. Tá? Então, é menos importante saber o que o Lula realmente é do que a maneira como eles veem o Lula. Tá? Eles veem o Lula como o quê? Como um sujeito que enriqueceu a família, montou um partido que tem 20%, 30% de popularidade, que permite colocar sempre no segundo turno. Tá? Ele também brigou com a justiça, na Lava Jato. Tá? Então, a ideia, a maneira que não importa muito como é que eles veem o Lula, vocês podem imaginar, a imagem do Bolsonaro tinha que ser fabricada como Lula de direita, tá? Tendo igualmente cativo um terço do eleitorado, presidindo um partido julgado por eles personalista, né, devotado a ele e a sua família, enfrentando a mídia liberal pela ameaça, pela demagogia e, se necessário, pela trapaça eleitoral. Afinal, a Dilma, nesse discurso, fraudava as eleições, tá? No discurso deles. Então, E o terceiro elemento, como eu falei, é o trumpismo. Tá? O trumpismo dá o quadro geral de teoria ou de estratégia que complementa esses elementos que vinham antes, que era o regime militar como modelo de bom governo e o lulismo, que eu chamo de lulismo ao contrário. Tá? E aí você tem todas essas estratégias de lavagem cerebral, né? E uma forma de governar. A forma como o Bolsonaro governa é muito parecida com a forma como o Trump governa. Né? Que repito, não está pautada por critérios de gestão. Ela é mais, como todo governo reacionário, ele está mais preocupado em destruir do que em construir. E é a mais importante que esse personagem, supostamente anti-establishment no governo, se dedique a fazer uma representação pública da luta contra a esquerda, contra as instituições, do que propriamente governar. Tá? E aí você usa o governo, na verdade, para fortalecer a sua base para o futuro. Então, você praticamente vende o governo. Você vende, coloca pessoas incapazes para destruir as políticas públicas na cultura ou em outras áreas, no meio ambiente, nos direitos humanos, para você fazer escrachos públicos. Tá? Não importa qual é a política que realmente seja tocada, a política é tocada simplesmente com o fim de fazer lacração e projetar os personagens que ocupam esses espaços na mídia e na internet, para que depois eles se lancem candidatos. Candidato a deputado, candidato a senador, candidato a vereador. Tá? E não é à toa que vocês estão vendo aí, candidato vai entrar, vai ser candidato, Ricardo Salles vai ser candidato, todos esses sujeitos vão ser lacradores, Sérgio Camargo provavelmente também, e vão engrossar a bancada bolsonarista a partir de 2023. Tá? Como é que se organiza o governo Bolsonaro? Eu vou me dedicar aqui a falar desse assunto, deixar para terminar minha fala, e a gente conversa todo o resto que faltou, ou seja, quase tudo, nas perguntas. Tá? Assim, eu acho que a gente pode tentar compreender como o governo Bolsonaro funciona através de 3 núcleos principais. Né? A primeira dimensão é a dimensão da campanha eleitoral permanente, né? Que você junta populismo, impunidade e milícias em torno de um projeto familiar de poder. Isso também é tirado do Trump. Né?
o Bolsonaro e o programa de governo dele também se confundem com o projeto familiar de poder, né? Só que, no caso brasileiro, a família Bolsonaro se organiza já há muitos anos como uma comandita suspeita de exploração dos cofres públicos por meio da corrupção, né? E aí, digamos assim, você pode ser patrimonialista, né? Até porque depois da Lava Jato você tem uma espécie de ânsia universal por impunidade da classe política, pela corrupção da luta contra a corrupção, que foi feita pela Lava Jato, né? Então você tem uma espécie de chega, de basta. Esse chega ou basta também é um chega ou basta não só ao Estado de Direito, mas também é um basta ao Estado republicano. Tá? Essa imparcialidade dos princípios republicanos ela é considerada inadmissível em uma guerra cultural. É uma guerra em que está em jogo a restauração da vontade do povo. Então, os Bolsonaro acreditam, como a primeira família brasileira, que eles têm legitimidade para desprezar os princípios constitucionais, moralidade administrativa, recorrer ao patrimonialismo, aparelhar abertamente o Estado. Tá? E daí, essa crença de eles estarem acima das punições, acima da lei, tá? E o poder que eles têm de aparelhar as instituições, o Ministério da Justiça, a BIM, Polícia Federal, Receita Federal, a AGU, Procuradoria-Geral da União. Tá? O Bolsonaro não tem nenhum interesse em assuntos de governo ou de administração. Nenhum. Tá? Ele é o personagem incumbido de assegurar o êxito desse projeto familiar. O projeto familiar é você ter poder e impunidade para a família dele, décadas a fio. Não necessariamente no poder. Não necessariamente no poder. Como o Trump tem, fora do poder. Lá ele tem o Partido Republicano. Aqui o esforço do Bolsonaro é fazer uma bancada grande. Tá? Então, eu nem sei se o projeto realmente primário dele é ficar no poder. O importante é ele sair com uma bancada enorme e sair como uma espécie de alguém que possa ameaçar motins, revoltas ou arruaças permanentemente para garantir a sua impunidade, mesmo se voltar para a oposição. Tá? Então, vocês veem, mesmo naquela live que a gente viu ano passado, daquela famosa reunião em que ele esculhambou o Moro, né, o que a gente vê ali? A gente vê que ele não participa nada das questões administrativas e políticas. Ele só intervém quando tem a ver com problemas da família dele, de segurança da família dele, né, ou para dar uma animada nos que estão desanimados. Ele está por fora de tudo, qualquer tipo de política. Não existe projeto. Não existe um projeto normal de governo, o projeto de país não tem, que não seja um projeto de fruição pessoal e fruição daqueles que estão com ele. Né? Se existe algum projeto, como todo projeto reacionário, é um projeto de destruição e tentativa de voltar ao passado. Como o passado não volta, você só tem destruição ou um governo caótico. Tá? Então, a gente vê que a preocupação dele com as lives, a preocupação dele com a imagem, né, sempre atacando os críticos como corruptos, os esquerdistas como mentirosos, apresentar-se como símbolo de uma restauração de uma boa e da velha ordem. Toda a prioridade dele é para dar visibilidade à guerra movida contra a esquerda, a guerra cultural. Ele não pode normalizar. Tá? Ele não pode normalizar, porque se ele normalizasse, ele levaria a decepção do eleitorado entretido pelas expectativas disruptivas criadas pelo populismo dele. Né? Daí a necessidade que ele tem também, especialmente quando está acuado, de poder simular o poder de desfechar um golpe de Estado, do exército dele. Né? Isso tem a ver também com a ideologia reacionária. Né? Assim como, digamos assim, as primeiras gerações de comunistas, né, acenavam com o mito da Revolução como uma espécie de acontecimento histórico por meio do qual a vontade do povo soberano intervinha no processo histórico para romper bruscamente com um longo e invariável processo de uma longa e invariável história de injustiças e de iniquidades e opressões, tá? E você quebra, né, no presente esse passado horroroso e antecipa o futuro, né, e traz uma organização baseada na justiça, que está prevista para acontecer no futuro, a revolução. O pensamento reacionário, ao contrário, ele imagina uma revolução conservadora em que o povo é conservador, o exército está do lado do povo. Então,
se o exército está lá. O golpe é um evento milagroso por meio do qual esse povo reacionário vai intervir no processo político, tá? E vai levar o Brasil, não para frente, vai levar o Brasil de volta para trás. Vai desfazer tudo de mal que foi feito, de Dirceia, de 85 para cá, e ia levar o Brasil para o paraíso de novo em 1970, tá? Ou 64. Ele tem que mostrar que ele tem esse poder, que é um poder mítico, né? Que tem uma coisa aí que é uma espécie de profeta de Deus, né? E é uma espécie de secularização do poder divino de intervir na Terra. Deus intervém com um milagre, né? Bolsonaro intervém, acabou, porra, pá, golpe. O prédio do Congresso desmorona, o prédio do Supremo desmorona e a gente volta para 1964. Tá? Ele tem que mobilizar o tempo inteiro isso. Então, o papel principal dele é zelar pela preservação e pela expansão desse populismo reacionário que sustenta nas ruas o seu projeto familiar junto aos radicais de direita, entretendo-os com o seu repertório golpista e autoritário para permanecer no poder. Tá? E, paralelamente, a família presidencial, Eduardo, Flávio, o que eles fazem? Eles fazem articulação política para tentar formar, muito mal feita, né, diga-se de passagem, para formar o PT da extrema-direita, né, para formar essa aliança para o Brasil, que ele não consegue montar. Tá? Reparem que a ideia é puramente familiar, ele não consegue partido exatamente porque ele quer um partido só para ele. Ele quer, não é que todo mundo abdique da sua autonomia. Né? Então, ele está imaginando, na verdade, que ele vai pegar essa turma dessa bancada, ele vai conseguir multiplicar essa bancada de Bia Kicis, de Daniel Silveira por 10. Essa é a esperança dele mais na frente. Né? Do contrário, ele não seria capaz de cumprir o seu papel de, entre aspas, Lula da direita. É engraçado que eu já tenho algum tempo que eu falo dessa história de Lula da direita, até que eu via na boca de um general. A gente achava ou acha que ele é o Lula da direita, um general desses reacionário falando isso. Tá? E como é que ele opera? Através da oferta de cargos, facilidades, emendas que vão atraindo a clientela de empresários alternativos em diversos segmentos econômicos, né? O primeiro dos quais das comunicações, né? Na ponta mais baixa da organização, ele recruta milhares de partidários fanáticos organizados informalmente em milícias armadas, em torno de clube de tiro, tá? E por cima ele vai cooptando também esses generais do Exército, eventualmente coronéis da Polícia Militar, né? Mas esses grupos, na prática, eles se corporificam como mecanismos últimos de intimidação dos adversários políticos e institucionais desse seu projeto familiar de poder, pela ameaça permanente de uma arruaça ou guerra civil em caso de derrota eleitoral, como ocorreu no caso do Trump. Tá? E aí, eu vou resumir para terminar. O governo tem 3 núcleos, agora tem 4. Né? 4, ou você substitui o terceiro pelo quarto, ou tentou misturá-los. O primeiro é o núcleo da propaganda populista reacionária, que é comandada pelo Carluxo, tá? O gabinete do ódio. Tá? Esse que é o epicentro do governo. Governo que não é administração. Tá? Governo que não é administração. Esse núcleo está encarregado de promover o culto à personalidade do presidente Bolsonaro e a difusão de uma cultura política autoritária por ele representada, né? Que tem por base uma ordem social natural, harmônica, cristã, patriarcal, garantida por pais de famílias viris, responsáveis pelo provimento de obedientes esposas e de filhos, né? E que, na verdade, é a transposição do ideal reacionário medieval para o Brasil. Esse ideal, na verdade, é o ideal dos bandeirantes, é o ideal de levar o Brasil de volta para o século XVII, quando não tinha Estado, quando você podia predar, né? Os bandeirantes, que são chefes de família brancos, na cabeça deles eles são brancos, na parte, a gente sabe que, na verdade, eles não eram brancos, né? Mas que estão depredando o país, destruindo floresta, fazendo dinheiro, escravizando o índio, e exportar ouro ou pedra preciosa, madeira, café, sei lá, cana de açúcar para fora. Tem uma concepção que, ao mesmo tempo, ela é autoritária, ela é colonial. Tá? A Idade Média, é o século XVII. Tá? Isso que é liberdade para eles. É uma liberdade que é contra o Estado. O Estado só serve, na verdade, para garantir a sua ausência de regulação. Né? O Estado aparece só como um aparelho repressivo para manter essa ordem. Essa ordem selvagem que tem tudo a ver com a ordem pregada pelo neoliberalismo do Guedes também. Então, não é a mesma coisa, mas eles se complementam nesse horror ao Estado, e a forma de como vê o Exército, as Forças Armadas, somente como força repressiva destinada a manter esse sistema de regresso. Tá? A gente tem, eu vou
mas um segundo núcleo de governo, que é esse núcleo militar da articulação política e da gerência administrativa, que agora está substituído ou está complementado, né, dependendo do ponto de vista, com o Centrão. E aí você tem os neoliberais, de gerência da economia e de apoio do mercado. Né? No fim das contas, o que acontece é que o governo é o caos, porque ele não tem um plano congruente de chegar em algum lugar. O governo, na verdade, é apenas um instrumento da família Bolsonaro de projeção do seu poder, tá? Para o futuro. Por isso que eu não tenho certeza se eles realmente querem a reeleição. Tá? Ou se eles querem terminar de se enraizar, já que lembra que quando eles foram eleitos, você tinha... Quando o Bolsonaro começou a campanha, tinha quem? Ele, os 3 filhos, que são 3 galos de rinha, um general de pijama e um ator pornô, e um príncipe destronado. Quer dizer, era uma trupe de circo. Então, eles usam... Eu acho que o objetivo principal é usar os recursos do Estado à exaustão para poder formar clientela, formar grupo, formar alguma coisa que, quando eles saiam do poder, eles saiam com os bolsos cheios e os recursos de poder muito engrandecidos. Tá? Então, eu vou terminando por aqui, só com esse ponto. O reacionarismo não cria nada, do ponto de vista tradicional de levar o país para frente. Tá? Ele não resolve problemas. Esse neofascismo contemporâneo de Trump, na verdade, ele é muito espetacular. Ele também é muito improdutivo. O sujeito sai e parece que não ficou nada a não ser o poder dele, tá? Do ponto de vista de política pública. Tá? E aí a dúvida que eu tenho a respeito desse governo é o seguinte: Bolsonaro é golpista ou é parasita? Ou é um parasita da democracia que explora o golpismo, como se fosse uma espécie de um mágico que faz truques para a sua plateia? Tá? Se a gente considerar que ele é um parasita, né, todo parasita tem um dilema. Você não pode matar o hospedeiro, se você tiver um pouco de... Você não pode matar o hospedeiro. O hospedeiro do Bolsonaro é a democracia. O inimigo, ele vive, ele é o rufião da democracia. Ele é um caftem. Ele faz o que esse pessoal faz é a cafetinagem democrática, republicana. O que eles fazem é viver de explorar o ódio às instituições. Mas eles, objetivamente, não têm nada para botar no lugar. E eu tenho a impressão de que, no ambiente contemporâneo, tendo em vista a experiência do Trump, eu não sei se existe alguma coisa além disso. A gente já está no 3º ano de governo e, aparentemente, não tem. Tá? Então, a impressão que eu tenho é o seguinte: ele tem que tensionar o tempo inteiro o hospedeiro, mas ele não pode ir além, ele não pode tentar matar o hospedeiro, porque ele morre junto. Ele perde a galinha dos ovos de ouro. Tá? E, ao mesmo tempo, eu não sei se ele tem possibilidade de fazer isso. E a gente pode entrar na discussão agora das relações dele com o Exército. Eu, pessoalmente, não vejo qual é o interesse que o alto comando tem de se entregar a um sujeito feito Bolsonaro para um golpe que, né, a primeira coisa que o Bolsonaro ia fazer em caso de golpe era, depois de fechar o Supremo, destruir o alto comando, como o Chaves fez. Tá? Então, eu acho que tem uma relação também tensa aí entre eles, essa coisa de eu uso você ou você me usa. Tá? Tem uma questão de quem usa quem ali, que é importante para a gente conseguir ver, tentar pensar o que pode vir a acontecer no futuro. Né? Então, eu acho que conhecer os dilemas, as estratégias de sobrevivência do parasita são importantes para que a gente possa combatê-lo de forma mais inteligente e mais eficaz. Obrigado, gente. Falei muito mais do que devia, né? Imagina, professor Christian, eu agradeço imensamente. Olha, Fabiano, eu vou usar o meu poder de coordenador aqui, passar para você para ver se eu respiro e organizo os meus raciocínios. Mas eu só vou adiantar, antes de passar a palavra para o Fabiano. Eu acho que tem uma novidade aí nesse ciclo histórico que você construiu de imagens, que é o papel do judiciário. Né? Bem ou mal, a Constituição de 88 construiu um judiciário muito com poder de autonomia, que, digamos, os juízes nunca usaram de fato, até a gente vivenciar a experiência da Lava Jato. Eles nunca, sempre se colocavam no cenário institucional com um papel subalterno. Se você pensar no campo, nas relações internacionais, os países que têm, poucos países têm um judiciário com o tamanho da autonomia que nós temos. A França
foi fazer isso só de 10 anos para cá. Os Estados Unidos, o presidente da República nomeia uma quantidade enorme de juízes federais. Nós temos um judiciário muito independente. E ele foi tomado por uma agenda autoritária, né, que é uma agenda também que eu acho que são uma novidade. Você tem a tradição do partido armado, aí agora tem a tradição, agora você tem o juiz também, e é o que a gente assiste, o papel que o STF vem fazendo, ou já há algum tempo, né, que desafiava a discussão sobre judicialização da política, etc. Agora, ele é um elemento central de resistência às tentativas autoritárias, ou pelo menos acaba cumprindo esse papel, pelo menos ao nível do espetáculo, né, também, digamos, porque até agora nós temos várias iniciativas inconclusas do STF de investigação. Mas você fica aí pensando um pouco nessa pergunta, eu passo a palavra para o Fabiano fazer também algumas. Inclusive, nós estamos abertos aqui para a inscrição das pessoas que querem se manifestar, fazer perguntas aqui para o professor Christian também. Por gentileza, professor Fabiano. Obrigado, Crivelli. Obrigado, Christian. Eu acompanho as intervenções do Christian, né, já de algum tempo. Então, assim, para mim não é exatamente uma surpresa, né, essa agudeza aí também essa amplitude histórica com que nós fomos então agora agraciados aí pela apresentação do Christian. Eu queria fazer esse ponto do Crivelli, né, trazer um tema com o qual você trabalha bastante, né, que é a Lava Jato, como isso, primeiro, foi importante na pavimentação da candidatura, na construção da candidatura, na construção da alternativa, você mencionou isso na sua fala, né, mas teve uma sequência, né, e a sequência foi exatamente nesse refluxo do judiciário na base, né, fazer um parênteses, né, quando você nos menciona, né, os fundamentos do governo ou desgoverno, aí tem a base lá das redes sociais, o militar, as redes sociais do filho lá, o Carlos Bolsonaro, né, a terceira e última me escapou. Tinha os militares e os neoliberais. Sim, mercado financeiro, né? E em 2019, né, e início do 20 era ainda o lavajatismo, né? Então, você tinha uma coalizão ali, da qual fazia parte o Moro como líder, né, e isso se rompe. E hoje a gente tem uma inflexão no judiciário que está, né, dando os contornos aí da conjuntura, né? Senado, CPI, judiciário versus Bolsonaro e parte dos militares, né? Então houve um aprendizado do judiciário nesse jogo aí, ou boa parte do judiciário. E é engraçado, eu não sei se é uma conversão, uma autocrítica, ou é um jogo político mesmo, né? Me parece, às vezes, no Gilmar Mendes, uma autocrítica. No Barroso, né, ele é induzido a um posicionamento de contraposição ao que encarna o Bolsonaro. Certo? Então, aí é uma expediência, né? Porque na origem da construção da candidatura, o que unia a representatividade da candidatura à elite judiciária é a questão da corrupção, como o problema maior do país. Certo? E que assim, levou de roldão o eleitorado, boa parte aí do eleitorado que votou no Bolsonaro. Então, a minha questão é como a corrupção, né, está reposicionada, esse tema, né, na agenda vis-à-vis essa inflexão
do judiciário. Não sei se está muito abstrato, muito conceitual, mas é um tema que sempre está presente, esteve presente nas suas análises iniciais, né, do período Bolsonaro e o papel da Lava Jato nesse contexto, né? Eu queria levantar um outro ponto, que é a questão da economia. Corrupção, por um lado, e desgoverno, tá? Mas certamente um sentimento, né, e uma vivência da população de sofrimento com a economia. Sofrimento social e sofrimento econômico, a realidade, né, das pessoas. Isso é engraçado, paralelo com os Estados Unidos, né, porque como se tem um país lá no qual o governo tem pouca relevância relativa na vida econômica, né, da sociedade, né, a economia vinha crescendo como um efeito do comportamento de instituições autônomas lá, por exemplo, o Banco Central jorrando dinheiro no desdobramento da crise de 2008, né? Keynesianismo sem dizê-lo, produzido por default, né? Pelo Banco Central, jorrando dinheiro e botando juros a valores negativos. A economia estava muito forte em início de 2020. E o Trump perde a eleição por conta da pandemia. E não só pela coalizão de minorias de veto ao Trump. Isso foi muito importante, mas tem um peso importante, fundamental, a questão da gestão da pandemia, secundarizando o estado da economia. Por que eu estou fazendo essa reflexão sobre os Estados Unidos? Porque, no caso brasileiro, o governo, a sociedade e a economia dependem muito mais do governo. Certo? Então, há uma desorganização da vida econômica, atrelada à questão da pandemia. E sempre bom lembrar que em 2019, início de 2020, sem a pandemia, o que ocorreu na economia foi muito abaixo das expectativas, já vinha sendo ruim, né, médio para ruim. Né? E hoje é uma situação de sofrimento. Você pegar o dólar já quase 6, você pegar a inflação a 10, você pegar isso, índice de pobreza aumentando muito, né, uma série de indicadores, desemprego batendo recorde. Então, tem essa questão de seria capaz, né, o jogo retórico seria capaz de desfazer, né, o peso da responsabilidade do governo na condição da economia, vis-à-vis o sofrimento que a sociedade está passando, né, a realidade, né, das coisas. Então, são essas reflexões que você acabou suscitando. Acho que seria interessante, Crivella, se você ainda não tiver recuperado, né, para colocar novas questões, ver se a gente faz uma rodada ouvindo também. Vou passar a palavra para o Christian, porque pode ter outras pessoas querendo falar também, senão eu engato aqui. Christian, acho que já tem provocações aí do Fabiano suficientes, essa minha preocupação com o judiciário também, que acho que virou um instrumento da direita autoritária, tá certo? Também, que é uma novidade isso institucional nossa, né? Que nós, pelo menos, evoluímos da República do Galeão para a República de Curitiba, né? Tem um código de processo, enfim, né? É mais sofisticado, né? Mais arrumado do que as experiências do passado. Então, professor Christian, por gentileza. A coisa da Lava Jato, ela é um fenômeno interessante, mas não é exatamente inédito na sua fonte. Eu acho que ele é mais inédito na sua dimensão. Eu não chamaria isso de conservadorismo, eu chamaria isso de talvez um liberalismo conservador. Né? Essa ideologia que orienta o judiciário, que eu chamo de judiciarismo, de que a Lava Jato foi uma expressão,
uma expressão suprema, né? Ela é mais liberal do que conservadora. Né? Ela fala mais em nome da liberdade, da república, do que de autoridade, de ordem. Tá? Embora tenha elementos conservadores nela, porque o liberalismo pode ser mais radical, mais conservador. Né? E ela acabou que, no final, foi capturada, pelo menos uma boa parte desse pessoal que estava na atividade, foi capturado realmente pela agenda Bolsonaro. Mas, na origem, ela é supostamente uma coisa meio... O judiciarismo é a versão jurídica do liberalismo republicano brasileiro, que começa com Rui Barbosa, a ideia de que o judiciário forte é um elemento essencial para combater as oligarquias e combater o autoritarismo. Isso tem lá, o Barbosa desenvolve essa tese muito forte. O Barbosa é o pai do liberalismo brasileiro do século XX. Né? Ele dá essa pegada forte nas instituições judiciárias como garantidoras de uma Constituição que consagre valores republicanos, liberais e democráticos. Quer dizer, honestidade e lisura eleitoral, vontade do povo, contenção, soberania limitada pelos direitos das minorias e republicanismo, bom trato com a coisa pública e combate ao patrimonialismo. Tá? Esse discurso é um discurso que vem de trás. Ele é presidente da Primeira República, lá no governo Hermes da Fonseca. Tá? Ele tem sucesso depois da Revolução de 30, um sucesso momentâneo, tanto vocês veem que você cria a justiça do trabalho, você cria justiça, ação interventiva para os estados, você transfere um monte de resoluções de conflitos para o poder judiciário. Né? Justiça do trabalho, justiça eleitoral. Então, você aposta no papel do judiciário como uma espécie de um poder político. Tá? O problema é que o Exército também sempre se arrogou um papel de tutor. Né? Quando a gente fica falando essa história de poder moderador, você tem quase que desde o começo da República uma luta entre as Forças Armadas de um lado e o Judiciário, ou os juristas de outro, né? Uns dizendo que os liberais dizendo que o Supremo Tribunal Federal era o sucessor do poder moderador. E do lado conservador você tem o Exército reivindicando esse papel. Sendo que, no caso do Judiciário, ainda tem alguma desculpa institucional, no caso do Exército, não. Tá? Então, você tem, na verdade, não é à toa que a gente tem essa brigalhada hoje entre Exército e Judiciário. Né? Em que o Bolsonaro está no meio disso aí. Tá? Mas isso não tem a ver com o Bolsonaro. Né? Essa raiva que esses generais têm da ingerência do Judiciário é porque eles se sentem logrados do papel de poder moderador, que eles é que são o poder moderador. E essa discussão de poder moderador ela aparece quando tem crise do sistema político, crise do sistema representativo. É uma disputa sobre quem é o tutor, e um ou outro. Tá? No caso recente da Lava Jato, o que aconteceu? A Constituição, como disse o Erickson, criou um judiciário fortíssimo, quer dizer, judiciário no sentido amplo, aí, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Federal misturou o controle de constitucionalidade difuso que tinha na tradição americana brasileira com o controle concentrado das cortes europeias. A gente, né, você teve um robustecimento institucional forte, no sentido de valorização das carreiras, aumento de salário, investimento. Eles passaram a ter um orçamento quase que próprio. Se alguém tiver boa memória, aí, no final da década de 90, década de 2000, o que você via mais por aí era construção de novos fóruns, pululavam por toda parte do país. Fóruns novos, fóruns regionais, fóruns do interior, o diabo. Tá? O acesso à justiça cresceu brutalmente. E a construção desses novos fóruns teve a ver com isso também. Quando eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça em 1996, o tribunal tinha uma lâmina. Tinha o fórum e tinha uma lâmina onde ficava o tribunal. E estava terminando de construir a lâmina 2. Hoje, o tribunal tem 5 ou 6 lâminas, para vocês terem uma ideia. Então, você tem um movimento aí de crescimento, de investimento, você tem um processo de centralização. O Supremo Tribunal Federal, quando cria o Conselho Nacional de Justiça, ele cria uma centralização, uma corregedoria geral para o judiciário do país inteiro, inclusive para a justiça estadual, coisa que não tinha. Você tem centralização jurisprudencial, com a criação da súmula vinculante, tá? com os efeitos vinculantes das decisões.
também, que são, né, você tem que passar a ser observado pelos tribunais inferiores, também não tinha naquela época. Então, você teve essa centralização administrativa, você teve uma centralização jurisprudencial, né? E o aumento Então, o judiciário se fortaleceu muito. E com a desmoralização dos militares, eles tiveram uma ocasião para botar as mangas de fora. A Constituição meio que consagra o modelo de judicialização da política, embora a judicialização da política não seja necessariamente ativismo judicial, tá? Ou judiciarismo. Você entende que o judiciário tem que combater ou garantir a liberdade, ou a república, ou a democracia, né? O que eu acho que aconteceu é que, quando o modelo político se deslegitimou, né, quando você tem uma sensação de degeneração do presidencialismo de coalizão por volta ali do final da década de 2000, isso vai explodir em 2013, né? Eu lembro de um colega nosso, Erickson, o professor Fabiano, o professor Bruno Vanderlei Reis. Ele tem um texto de 2008 em que ele fala que estava vindo uma bomba aí, porque estava havendo quase que um consenso que todos os políticos eram bandidos. Isso em 2008. E isso ia criar um problema de deslegitimação do sistema. Reparem que o texto dele era um texto de análise, não é um texto normativo de que horror, o Brasil está corrupto. Não era isso. Era com os efeitos que essa percepção no público poderiam provocar no momento próximo, né? E isso aconteceu em 2013. Né? Eu, que estava dentro do tribunal, eu era assessor de desembargador, eu vi um pouco esse processo de crescimento do judiciário. Aí depois chega o neoconstitucionalismo, que é uma doutrina que ela dá o seu placer, ela dá legitimidade ao ativismo judiciário, a ideia de que o juiz constitucional ele é tão legítimo quanto qualquer ator político eleito, tá? E que o Ministério Público é um substituto processual da sociedade. Então, teve uma série também de doutrinas, né, acadêmicas ou não, que foram legitimando esse empoderamento ideológico do Poder Judiciário sobre a política. Eu me lembro bem dessa coisa do tribunal é do lado da Assembleia Legislativa aqui no Rio, então era sempre essa coisa de que coisa nojenta, esses políticos. Eu tenho doutorado, ou eu estudei na Universidade de Tupperware, no Ohio, sei lá, uma coisa ridícula dessas, de poder, de força dos juristas, né? E todo mundo, jurista, tinha que ser doutor, e tinha que fazer mestrado, e tinha que fazer não sei o quê, e ficar citando Kelsen, e ficar citando os autores da ciência jurídica, da teoria do direito. E assim, e eu sou de boa família, eu suei, eu tenho mérito, eu fiz concurso público, eu fiz não sei quantos concursos públicos, e esse deputado estadual, esses deputados vagabundos, pilantras, ladrões, eu só tenho 2 assessores, eles têm 5, 10, sei lá. Então você tinha uma coisa de, os carros oficiais deles são mais novos que os nossos. Então você tinha uma espécie de uma competição. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a política brasileira foi democratizando. Então, aqueles notáveis da política, em vez de, né, as famílias de notáveis, em vez de elas irem para a política, elas foram para o judiciário, foram para o Ministério Público. Então, também tem uma dimensão de classe aí. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem um momento que parece que há uma desmoralização do sistema político, você já tinha a judicialização da política, tinha a experiência do mensalão, e o judiciário foi para cima. E o catalisador foi a Lava Jato. Tá? É assim, o sistema político não se autorregenera. Né? A Dilma disse que ia convocar uma mini-constituinte, seja isso o que for, não deu em nada, mas é óbvio que não ia dar nada. Né? Você tinha uma represa já, um represamento ali dessa coisa de esgarçamento também da situação da esquerda no poder. O governo Dilma já foi nos últimos 2 anos, tinha sinais de esgarçamento, de cansaço da situação política que durava já mais de 10 anos, né? 10, 12 anos. E estava vindo um revival conservador, revival liberal e revival conservador. Né? E a eleição da Dilma, que ganhou por um pouco, né, do Aécio, meio que rompeu com isso. Se o Aécio tivesse ganho, provavelmente muita coisa não tinha acontecido naquele momento. Mas como a Dilma ganhou, houve essa orquestração geral, né, com a Lava Jato nas costas, para depor a Dilma, para facilitar, inclusive, o combate à Lava Jato. Tá? Para depor a Dilma, para facilitar o combate à Lava Jato pelo Temer. Aí o que acontece? Aí a Lava Jato vira uma espécie de catalisador que vai, supostamente, purgar o país da corrupção.
né? Todo mundo passa a apostar nela, e o Moro, que é um nada, e vira um herói nacional, e aquele Dallagnol, que é o nada ao cubo, também são alçados a questão de heróis nacionais, como se fossem os tenentes da década de 20, que eram os idealistas, que não sei o quê, eu chamei isso de tenentismo togado, que é uma coisa que é tão ingênua quanto burra, né? Como você fosse... E aí, enfim, eu não preciso falar aqui da Lava Jato. Agora, o que acontece é que, no final das contas, quando você tem a oposição entre Bolsonaro e PT, esses panacas que sempre acharam que o PT era o grande adversário, né, embarcaram na nau bolsonarista. E eles fazem parte da coalizão no começo. O Moro só embarca, no fundo, por oportunismo. Ele acha que ia ser ministro supremo. Né? Mas acontece que você tem, na verdade, uma demanda enorme por impunidade, por causa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é o sujeito que já tinha que estar em cana há muito tempo. Né? E aí você tem o Moro, ele só pode crescer num ambiente de instituições judiciárias fortes, altivas e até orgulhosas ou arrogantes na sua independência e no seu poder. Né? Ele não pode se criar num meio bolsonarista, autoritário, ditatorial, de aparelhamento de instituições. Ele acaba aí, no meio como esse. Né? Então, você tem uma crise constante entre o Bolsonaro e o Moro, que representam conservadorismos diferentes, projetos diferentes. Tá? E o Bolsonaro, que é o quê? Ele quer aparelhar tudo para engrandecer o seu poder pessoal e a sua família, e proteger a sua família. Tá? E aí você tem o desembarque desse pessoal. E quando o Moro desembarca, termina o desembarque também dos meios de comunicação. Né? Porque os meios de comunicação que são tradicionalmente liberais no Brasil, né? As grandes eles embarcaram nesse negócio. Metade ficou chocada quando o Moro vai para o governo e desembarca logo ali. É o pessoal que, digamos assim, liberal mais para a esquerda, né? Esse pessoal desembarca, e aí os liberais mais para a direita terminam de desembarcar lá pelo metade do ano, né? Por ali, e quando o Moro vai embora, porque o Moro fica quase sozinho lá, desmoralizado, tá? O queimado, fritado, sei lá o que é. Né? E o que acontece com o judiciário? Você criou um monstro. Né? É claro que o Temer foi desmontando a Lava Jato já. Para mim, a Lava Jato quem matou foi o Temer. A Lava Jato é entendida como aquele movimento que derruba presidentes, que derruba... Né, que você não sabe se amanhã o cara vai renunciar, se amanhã o cara vai estar deposto, você não sabe quem vai estar no poder amanhã. Tinha uma época que a gente estava assim. A gente passou anos assim. Eu acho que de 2013 para cá, até 2018, a gente vê uma revolução branca. Revolução no sentido de instabilidade, caos, imprevisibilidade, tá? Ausência de rotina. E o que aconteceu? Se você criou um monstro no judiciário, o judiciário foi apoiado pelos reacionários, né? Porque foi uma coalizão de apoio. Já tinha liberal, mas tinha conservador e tinha reacionário. Né? A esquerda, boa parte da esquerda, né, petista, não apoiava a Lava Jato, tinha uma outra esquerda, um pedaço da esquerda que apoiava, os liberais apoiavam, parte dos conservadores moderados não apoiavam, porque eles tinham sido atingidos também pela Lava Jato, que é o Centrão, pessoa que Temer, da MDB, e tinha um pessoal da extrema-direita que apoiava a Lava Jato, não por luta contra a corrupção, mas para poder apear a esquerda do poder, para derrubar a esquerda. Quando você derruba a esquerda, o lavajatismo vai perdendo um pouco do interesse. Por quê? Porque boa parte desses ultra-reacionários tinha problemas com o judiciário. Tá? Isso é uma coisa que é pouco discutida no meio da esquerda. Eu ouvi já há muito tempo queixas a respeito do ativismo progressista do judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Porque esse liberalismo republicano lavajatista, que tem um lado antipolítica, né, ele tem um lado também progressista em matéria de direitos das minorias. Então, essa coisa de você sancionar o casamento gay, de você permitir o aborto do feto anencefálico, tá? Você tem várias decisões que foram tomadas ali que enfureceram o judiciário, porque os ultraconservadores, mesmo que dominassem o Congresso, os evangélicos neopentecostais, entendeu? Esse pessoal, eles não têm como segurar o Supremo. Né? Então, você tem um pessoal que já era contra, e é esse pessoal que apoia o Bolsonaro. Esse pessoal e os militares,
que também não queriam, os militares reacionários também, né? Não vamos botar tudo no mesmo saco, né? E isso é que faz essa base antijudicialista atual do Bolsonaro. O que é engraçado nessa história toda é que o judiciário que estava desmoralizado em 2018 e no começo de 2019, quando o Bolsonaro começa o show do golpismo dele, ele dá ao judiciário aquilo que ele não tinha, que era a possibilidade de fazer um rebranding, de se reinventar a sua imagem como defensor da democracia no Brasil, que estava queimado. Então, hoje está todo mundo apostando no judiciário. Foi uma oportunidade tanto que o Bolsonaro deu para o judiciário. Ele reempoderou e relegitimou o judiciário como defensor da democracia. Eu até falei para um amigo meu, que é colunista da Folha de São Paulo, que fica batendo no judiciário. Eu falei, cara, deixa para bater no judiciário quando acabar o governo Bolsonaro. Depois a gente acerta as contas com ele. Agora não, agora é uma palminha. Tá? Porque tudo é questão de conjuntura. Quem é o inimigo para lá e para cá. Se o Bolsonaro fosse um cara que fosse realmente sério, ele tinha faca e o queijo na mão para reorganizar, dar um chega para lá no judiciário. Porque o legislativo também não quer saber do judiciário, de judiciarismo, de ativismo. Né? A gente vê o Lira, o discurso do Lira e do Pacheco de eleição é um discurso de reafirmação da autonomia do legislativo. E não é só em relação ao judiciário, em relação ao executivo também. Eu diria que os poderes nunca tiveram tão separados uns dos outros do ponto de vista da sua desconexão, de alguma maneira, de projetos. Tá? O legislativo nunca foi tão autônomo, de alguma maneira, nas suas veleidades, do que hoje, na forma como ele se apresenta. Isso tem a ver, obviamente, também com a incompetência do Bolsonaro, mas tem a ver também com uma reação ao Lava Jato, reação ao lavajatismo. É uma reação ao presidencialismo de coalizão, em que os deputados se sentiam muito... em que houve uma percepção de que eles eram fantoches, né, do executivo, mas também uma reação ao Lava Jato que desrespeitava as prerrogativas do poder legislativo. Tá? Então, a situação é essa hoje. Está todo mundo apoiando o judiciário, a Lava Jato está morta, enterrada, ninguém mais sabe quem é Dallagnol, talvez com um pouco de sorte ele se eleja vereador em Curitiba, tá? E o outro foi trabalhar em empresa privada. Né? Então, na verdade, e aí eu encerro essa falação, os liberais lavajatistas esquentaram a cama para o Bolsonaro deitar. Né? Isso é um clássico da história brasileira. Né? A UDN já tinha feito isso em 63, 64, para os reacionários do governo militar deitarem depois, e depois caçaram Lacerda, quer dizer. Esse é o clássico dos liberais que topam um golpe aqui rapidinho para manter a democracia que está ameaçada pela esquerda, depois volta ao normal. Depois não voltam ao normal e não são eles que vão governar. Tá? E a respeito da economia, vou ser 1000 vezes mais rápido. Eu acho que o ponto mais interessante da sua fala sobre economia é essa ideia que me persegue, de que fake news, distorção cognitiva, né, todos esses expedientes, eles não têm o condão de eliminar a política real. Né? Você não vai ser reconduzido se você não tem boa política, se você não faz bom governo, você vai ser sancionado. Agora, o que me chama a atenção nisso é que o Bolsonaro nunca fez nenhum esforço de fazer um bom governo para a maioria. Isso, para mim, é um aspecto que chama a atenção. Ele nunca fez nenhum esforço que não fosse governar para 25% do país. De só agradar a base dele. Tá? É como se ele jogasse o tempo inteiro, ele não joga no ataque, ele joga na retranca. Ele só quer ficar segurando 25%. Ele começou com 55%, em vez de governar para 55%, ele governou para 25%. Desde o começo. Tanto que, se vocês olharem os índices de popularidade dele, ele cai rápido. Ele cai de 55% para 30% rápido e fica parado em 30%. Ele só governa para esse pessoal. A lacração dele é só para esse pessoal. Né? O investimento dele é todo em guerra cultural. O que o Bolsonaro faz é alugar o governo para outros, que tocam o governo na administração. Ele aluga para os olavistas, depois dá errado, ele aluga para os milicos, depois os milicos, se dá errado, ele aluga para o centrão. Mas não é ele que está centrado no governo, na administração. Aluga para os neoliberais, na parte da economia. E ele não tem nada a dizer sobre isso. Tá? Não tem coordenação. Por isso que eu fico eu acho estranho esse negócio do que ele está querendo para a reeleição. Tá? Eu não sei se ele está querendo ser reeleito, nesse sentido clássico de se o projeto dele é ser reeleito ou ele sair com 30% eternos, como supostamente o PT teria hoje, entendeu? É uma dúvida que eu tenho. É isso.
Pensei duas vezes antes de perguntar, já viu que eu demoro meia hora para responder. Não, são ótimas as suas observações. Bom, se ele continuaria no projeto de ser o espelho, a imagem oposta do PT, ficar com os 30% dele. Mas, enfim, acho que você trouxe várias questões aqui. Essa questão de governar para a parte, acho que o Fabiano também trabalhou com essa análise aqui, né, Fabiano? Você já explorou um pouco isso, que é uma coisa surpreendente, né? Porque você não tem... todo mundo que chega no governo tenta formar uma maioria sólida, né? O Lula trabalhou isso muito bem, né? Tanto que eu dizia no final do segundo mandato dele que ele tinha síndrome de unanimidade, nada que não entrasse na agenda política, que não tivesse vocação para ser unânime, não passava. E depois, naquele livro de entrevista, ele mais ou menos diz isso, a Plastano diz isso, nós tínhamos unanimidade, né? Agora, já tem um governo que não se preocupa, não quer ser unânime, ele quer... Talvez as teorias aí conspiratórias de que ele precisa arrumar uma espécie de uma anistia para ele, para a família toda, né, para poder e continuar explorando esse capital político, né, a médio e longo prazo, porque se as instituições funcionarem direitinho daqui para frente, ele tem muito problema para se perder a eleição, tem muita coisa para resolver no judiciário, né? Que de uma forma eu tenho a impressão de que essa coisa golpista de exército, toda hora meu exército, e ficar incitando a PM, isso é uma espécie de salvo-conduto que ele vai levar para tentar garantir impunidade, entendeu? Do tipo, se houver tentar me prender, eu faço uma ruaça, vou tacar fogo no palácio, sabe? Essas coisas assim. E foge para onde? Para o Suriname, né? Porque não tem muita alternativa, né? Mas, enfim, Fabiano, você gostaria de fazer alguma consideração? Nós já estamos aqui há 1h20. Eu não estou vendo nenhum pedido de palavra aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Levantar alguma questão? As pessoas estão digerindo. Plenamente satisfeito. Eu vou fazer uma proposta para o Fabiano e para o professor Christian. Eu acho que a gente precisaria explorar mais essa discussão, inclusive do papel do judiciário. Quem sabe a gente fazer uma mesa redonda com vocês dois, mais o José Eduardo Faria e a Maria Tereza Sadek, que teve na assessoria aí do STF. Balcão nobre, hein? Não, Eduardo, porque a Maria Tereza, a Teca teve na assessoria do STF, né? Então, eu tenho a impressão que aí, com passado algum tempo, ela já tenha condições de fazer uma análise sobre isso. Nós o Crivella Advogados, fizemos um seminário com os dois, há alguns anos atrás, com o José Eduardo Faria, que trouxe muitas questões interessantes. Se vocês toparem, vão pensando nisso, nós voltamos a fazer essa discussão e aí fazer uma mesa redonda, quem sabe até para depois usar esse material para enriquecer a discussão sobre esses temas, porque são visões liberais que têm muita informação institucional, né? Eu acho que acrescenta muito também sobre a reflexão. Né? Pelo menos o professor José Eduardo continua. Desculpa interrompê-lo. O senhor Roberto Carlos Vicentini levantou a mão. Já vou passar. Tirou a mão, mas... Mas, enfim, para concluir, eu acho que seria um desafio interessante. Roberto, por gentileza, pode fazer suas considerações aqui. Não é considerações, eu agradeço, doutor Erickson. Eu acho que eu vou destoar um pouquinho, ou também me perdi um pouco na sabedoria transmitida pelo Fabiano e pelo Christian. Quando o Christian falou agora no final da governabilidade, um certo momento ele transfere para outros a governabilidade, como sindicalista, o que a gente vê, principalmente mais recentemente, de um ano para cá, principalmente, é o ataque aos direitos trabalhistas. E para mim, isso está ligado muito à agenda econômica do Paulo Guedes. Então, não é simplesmente a cabeça de Paulo Guedes que está governando a área econômica, mas sim o desejo, o que a gente chama de elite, de grandes empresários,
a acabar com o trabalhador em si, com essas MPs que estão aí, a 1035, a PEC 32. Desculpa se, porventura, esse não seria o tema, e não foi o tema principal, mas sim da crise política, é a construção do bolsonarismo em todos esses anos, né? E, infelizmente, o doutor Erickson conhece um pouquinho Catanduva, ou conhece Catanduva, aqui no interior, é um bolsonarismo muito fechado. E a gente sabe que realmente acreditam piamente nas fake news, e boa parte da minha família, né? Então, esse lado econômico, quem estaria, entre aspas, governando, já que ele cede parte da governabilidade para que ele mantenha esse status, como você colocou, Christian? Seria essa a minha colocação, doutor Erickson. Obrigado pela oportunidade. Antes de eu passar, o Cristiano, antes de devolver a palavra, só aproveitar essa questão econômica. Uma coisa que me surpreende também é que no governo Dilma, por exemplo, havia um maciço investimento para construir uma opinião pública de ameaça do caos econômico. Você pegava a Globo News, ela estava pautada pela inflação, pautada pelo risco do câmbio. Todo o tempo era o caos. Nós estamos à véspera de ter um apagão de luz, parece que a economia não reage. Quer dizer, ou eu acho que há uma coisa aí de jogo mesmo, né? Não conheço os Faria Limers, como eles pensam, mas fico pensando assim, estão apostando no máximo que eles possam destruir, continuar no processo de destruição de algumas questões que dos sindicatos especificamente, Roberto, acho que o papel é claro, né? Se você enfraquecer sindicatos no Brasil ou destruí-los tal qual nós conhecemos aí, sem chance de se reconstituir com um novo cenário econômico político, né? Sobretudo em função da estrutura do mundo do trabalho, você dificulta muito a ascensão novamente da esquerda ao poder, de ter um projeto social-democrata. Mas, professor Christian, eu devolvo a palavra para você pegar aí essas observações e... Olha, o que tem é o seguinte, você tem uma coalizão conservadora que está no poder e a gente está numa espécie de um ciclo conservador que eu acho até que pode ser eventualmente encurtado pelo desgoverno do Bolsonaro. É como se você queimasse uma madeira muito rápido do ciclo, tá? Mas a gente tem uma coalizão conservadora. O Bolsonaro, eu acho que pegou até uma espécie de um carona do movimento conservador que é maior do que ele. Porque como os militares já estavam chegando com o Temer. Tem gente que fala que estavam chegando com a Dilma. O negócio de GLO, essas coisas assim. Né? E essa coalizão, conservadora, ela reúne neoliberais, reacionários e reacionários, mais reacionários ainda, que seriam fascistas, tá? Neofascistas. E você tem os militares, que tradicionalmente são adeptos de uma espécie de um conservadorismo estatista, que dos conservadorismos costumava ser o menos reacionário, porque era esse de repressão, mas tem que botar dinheiro no CNPq, na CAPES, tem que industrializar, tá? Era esse tipo de conservadorismo. Né? Isso, aliás, não aparece no governo Bolsonaro. Então, eu acho que o que tem, não sei se, parênteses, não sei se os militares também, esse lado menos ruim do conservadorismo dos militares não aparece, não sei se por proximidade do estatismo com a esquerda. Lembra que em 64 o governo Castelo Branco era anti-estatista. Quem estava lá mandando era o Roberto Campos, era o Eugênio Goudin, era Otávio Bulhões, né, que era coisa que o estatismo era um negócio de esquerda. E aí depois, quando pacificou, Costa e Silva Médici volta o estatismo. Eu não sei também se tem a ver com isso. Tá? Mas o fato é que essa coalizão que está aí é uma coalizão que tem horror de Estado. Então, eles têm uma afinidade. Eles têm diferenças entre eles, mas eles têm pontos comuns. Tirando os militares que não têm horror de Estado, tá? Bolsonaro como reacionário neofascista, tá? E eu diria até, para ser fiel ao nosso brasileirismo, eu diria até que é um neo-integralista. Tá? É uma espécie de neo-integralismo. Esse imaginário bandeirante, essa coisa. Que não tem Estado, né? Eu repito, no século XVII não tinha Estado. E é um orgulho paulista isso, né? Hã? E é um orgulho paulista, essa negação do Estado dos bandeirantes.
Mas isso é uma coisa que foi inventada na década de 20. É engraçado, 1920, 1930, pelo Afonso Toné, enfim, que foi diretor do Museu do Ipiranga, né? Bom, mas enfim, isso é outra coisa. Essa coisa da construção da mitologia bandeirante no século XX. Né? Você tem uma afinidade aí do horror do Estado, dessa ideia de que o neoliberalismo brasileiro sempre acredita, né, que o povo são os empresários. No discurso, quando ele fala o povo está oprimido, os empresários estão oprimidos. Né? O problema é o custo Brasil. E os empregados estão aí numa boa. Aí, né? Estão numa boa, cheio de direitos, e eu aqui fico sem dormir, que eu não sei como é que vai estar a inflação, como é que vai estar o investimento. Tá? Isso é típico do neoliberalismo brasileiro. Eu publiquei um artigo agora sobre o neoliberalismo brasileiro, pegando vários autores históricos do neoliberalismo brasileiro, desde o século XIX. Aliás, começa em São Paulo, justamente. Alberto Salles, que é irmão do Campos Salles. O Partido Republicano Paulista é um partido neoliberal, para o padrão da época, que era baseado em Spencer, Herbert Spencer. Então, Campos Salles, Joaquim Murtinho, depois tem Eugênio Goudin, Roberto Campos, Meira Pena, Guedes. Aí você pega... os temas são todos... eles se repetem. Tá? Então, essa história de que... e o neoliberalismo é o governo da plutocracia. E o horror que ela tem sempre foi o horror ao trabalhismo, a Vargas, né, e ao João Goulart. Então, era natural que, no momento em que o estatismo está vinculado à esquerda, esses conservadores sejam todos ter essa pauta de desmonte das relações trabalhistas. É claro que é mais complicado, você tem um negócio de globalização, mudança de sociedade industrial pós-industrial, mas isso aí não tem o que dizer aqui. Né? Mas lembra, o desmonte já estava rodando no tempo do Temer. Tá? Então, isso aí é uma espécie de zeitgeist, é uma coisa que já está no ar do tempo. Tá? E o Bolsonaro é essa coisa repito, do século XVII, imagina, não tem Estado, então como é que vai ter direito trabalhista? O negócio dele é escravo. Se puder, assim, os neoliberais querem revogar a CLT. O Bolsonaro, se puder, revoga a Lei Áurea. Entendeu? Ele vai um pouco mais para trás. Então, eu não vi, na verdade, eles têm essa comunhão de interesses. Eu não vejo... E tem também essa coisa que ficou clara também no tempo do Temer, de desmontar os sindicatos, acabar com o imposto sindical, que é para quê? Porque é para você desmontar uma das bases da esquerda. Né? Porque a esquerda tem base onde? Universidade, sindicato. Né? Então, você desmobiliza. Então, para mim, era óbvio que quando o Bolsonaro fosse tomar o poder, ele ia atacar judiciário, universidade, sindicato, todas as bases de sustentação da esquerda. Ia valorizar o pessoal dele, que eram só as forças repressivas, PM, Polícia Civil, Exército, que é o que ele faz o tempo inteiro. Respondi a sua pergunta? A minha, eu estou satisfeito. Roberto, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, nós vamos encerrar aqui. Bom, então vamos encerrar o nosso webinar de hoje. Agradecer mais uma vez o professor Christian Lintz, que tenho muita coisa para pensar nos próximos dias. O professor Fabiano, por mais esse apoio que nos deu aqui para essa iniciativa. E as pessoas que quiserem rever esse programa, estará disponível, acho que amanhã no final da tarde, já estará no nosso canal do YouTube. Podem ir lá e assistir novamente. Mais uma vez, professor, obrigado. Gostei muito aí da sua a veemência, como coloca a sua linha de raciocínio, mas acho muito objetivo e trata com a realidade por várias vertentes diferentes, que isso enriquece muito o debate e, com certeza, isso deve ser uma impressão generalizada aqui das pessoas que nos acompanharam e daqueles que vão ver esse vídeo depois. Então, muito obrigado, Fabiano, muito obrigado, Ana Paula Bachega, que é a nossa produtora aqui do programa, a Simone Baus, que faz o suporte técnico, e o responsável pela qualidade da imagem, do som e do vídeo que vai subir amanhã, o Renan Almeida, que está acompanhando e nos dá apoio técnico. Obrigado a todos, até o nosso próximo programa. Fiquem acompanhando os nossos posts. Tchau. Grande abraço, boa noite. Um abraço a todos, obrigado.